tardinha, o tédio se aninha no seu coração. Venha juntar-se a nós, soltar sua voz, uma bela oração. Cante com brilho, o doce estribilho de nossa canção. Acolha o convite conosco e deixe os doces deste ambiente que a alma arrebata. Luzes caindo engasgada, anunciando a presença de Deus. No domingo à tardinha, o plano maior se avizinha. O encontro então acontece, os dois planos vão se juntando, a fronteira fenece, irmãos dos dois lados, no amor irmanados, cantando, orando e vibrando. Na hora da prece, acolha o convite conosco e deixe os doces deste ambiente que a alma arrebata. Luzes caindo engasgada, anunciando a presença de Deus. Esqueça a tristeza, o cansaço, a dureza da vida. Venha no ar do seu canto, uma estrofe ao irmão que mais sofre na escola da vida. Acolha o convite conosco e deixe os doces deste ambiente que a alma arrebata. Luzes caindo engasgada, anunciando a presença de Deus. Anunciando a presença de Deus. Boa noite, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma hora da prece do nosso Centro Espírita Francisco de Assis. Vamos dar início às atividades dessa noite com a nossa prece inicial. Então, elevemos o nosso pensamento ao alto, em agradecimento pela oportunidade desse encontro, rogando a presença de Jesus e dos benfeitores espirituais que estão a nos acompanhar nesse momento, onde quer que nós estejamos, para que possamos abrir os nossos corações ao entendimento de todas as reflexões advindas das leituras dessa noite, para que possamos fazer o bom uso dessas luminosidades, utilizando cada uma delas como luminosidades para a superação das nossas dificuldades e para o entendimento e a esperança de situações melhores a partir de todo o movimento que nós pudermos fazer para a melhoria de nós mesmos, aprendendo a amar uns aos outros um pouquinho mais a cada dia e sermos úteis e fazermos sempre o bem, sem nada esperar em troca.
oferecer o perdão das ofensas àqueles que nos desejam o mal ou que nos prejudicam, com a plena certeza de que essa atitude é liberdade e é coragem, e é esperança para o nosso coração, esperança de paz, de serenidade, de limpeza interior, de todos os males causados pelo egoísmo, pelas desavenças, pelas invejas, pelo orgulho, pela vaidade. Que possamos ser caminheiros da esperança, tendo como fonte luminosa esse Evangelho Redentor de Jesus em todos os dias de nossas vidas. Que assim seja. A nossa mensagem de hoje é do livro Fonte Viva, é a lição de número 94, que tem como tema Capacete da Esperança. Tendo por capacete a esperança na salvação. Paulo, está lá em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. O capacete é a defesa da cabeça em que a vida situa a sede da manifestação do pensamento, e Paulo não podia lembrar outro símbolo mais adequado à vestidura do cérebro cristão, além do capacete da esperança na salvação. Se o sentimento muitas vezes está sujeito aos ataques da cólera violenta, o raciocínio em muitas ocasiões sofre o assédio do desânimo, à frente da luta pela vitória do bem, que não pode esmorecer em tempo algum. Raios anestesiantes são desfechados sobre o ânimo dos aprendizes por todas as forças contrárias ao Evangelho Salvador. A exigência de todos e a indiferença de muitos procuram cristalizar a energia do discípulo, dispersando-lhe os impulsos nobres ou neutralizando-lhes os ideais de renovação. Contudo, é imprescindível esperar sempre o desenvolvimento dos princípios latentes do bem, ainda mesmo quando o mal transitório estenda raízes em todas as direções. É necessário esperar o fortalecimento do fraco, à maneira do lavrador que não perde a confiança nos gredos tenros. Aguardar a alegria e a coragem dos tristes, com a mesma expectativa do floricultor, que conta com revelações de perfume e beleza no jardim de ramos nus. É imperioso reconhecer, todavia, que a serenidade do cristão nunca representa atitude inoperante. Por agir e melhorar continuadamente pessoas, coisas e situações, em todas as particularidades do caminho. Por isso mesmo, talvez, o apóstolo não se refere à touca protetora. Chapéu quase sempre indica passeio, descanso, lazer, quando não defina convenção nos trajes exteriores, de acordo com a moda estabelecida. Capacete, porém, é indumentária de luta, esforço, defensiva. E o discípulo de Jesus é um combatente efetivo contra o mal, que não dispõe de muito tempo para cogitar de si mesmo, nem pode exigir demasiado repouso, quando sabe que o próprio Mestre permanece em trabalho ativo e edificante. Resguardemos, pois, o nosso pensamento com o capacete da esperança, fiel, e prossigamos para a vitória suprema do bem. Então, meus irmãos, o que essa mensagem de hoje, nos traz? Ela nos traz sobre a esperança, de nós não esquecermos. Paulo aqui, o apóstolo do Cristo, ele trouxe o capacete como
como uma metáfora para a esperança, né? Lembrando que o capacete, como ele diz no texto, é uma indumentária de luta, de proteção, de esforço, de defensiva. Então ele faz aqui uma analogia para que nós utilizemos a esperança como nós usamos um capacete, né? E quando o capacete é colocado na cabeça, ele traz lá no início do texto que é uma vestidura para o cérebro cristão, ou seja, para aquele cérebro que está investido dos pensamentos, dos ensinamentos trazidos pelo nosso Evangelho Redentor, que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, não é verdade? Então, se nós temos a esperança como nós temos um capacete, ela vem a ser um instrumento ou uma estratégia de proteção, de esforço, de luta, né? De defensiva. Então, essa mensagem, ela vem nos trazer essa possibilidade ou esse pensamento acerca do uso da esperança em nossas vidas. Lembrando que da importância de cada um de nós como discípulos do Cristo estarmos sempre atentos, prontos para o combate. E que nós não podemos esquecer, né? Que como Cristo, que tem um trabalho sempre ativo e edificante, nos cabe, é nosso papel, é nossa meta, seguirmos esses passos. E nós não podemos esquecer que nesse caminho difícil, que é o nosso viver, nessa terra linda de provas e expiações onde estamos nesse momento, nós não podemos esquecer de utilizarmos a esperança como estratégia, não é? Para que nós possamos assim melhor superar as nossas dificuldades e olharmos à frente e adiante, tendo a certeza, a dúvida nenhuma e a completa convicção de que dias melhores virão, de que tudo passa e de que nós temos um papel importante e uma responsabilidade na construção de cada dia que compõe a nossa linha de progresso, de cada um de nós. A nossa busca de melhoria interior, não é? Da paz nos nossos corações, da construção de uma vida raciocinada, concreta, baseada nos ensinamentos do Cristo. Porque o nosso roteiro é o Evangelho de Jesus. Muita paz para o coração de cada um, muita luz para os nossos caminhos. Que assim seja.
terra, por que tanta diferença entre as pessoas? Tudo tem resposta, você pode crer. Comece hoje mesmo a procurar compreender. Deus que é justo e bom, sempre só quer o nosso bem. O que vemos são colheitas de um passado mais aquém. Tudo tem resposta, você pode crer. Comece hoje mesmo a procurar compreender. A Terra é apenas uma escola sideral, é uma passagem da vivência espiritual. Boa noite, meus irmãos. O evangelho de hoje se encontra no capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, item 6, parábola dos talentos. O Senhor age como homem que, devendo fazer uma longa viagem para fora do país, chamou seus servidores e lhes colocou nas mãos seus bens. E tendo dado 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, segundo a capacidade diferente de cada um, logo partiu. Aquele, pois, que tinha recebido 5 talentos, foi-se embora, negociou com seu dinheiro e ganhou 5 outros. Aquele que havia recebido 2, ganhou da mesma forma outros 2. Mas aquele que não havia recebido senão 1, foi cavar na terra e aí escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor desses servidores, tendo retornado, pediu-lhes conta. E aquele que havia recebido 5 talentos, veio-lhe apresentar 5 outros, dizendo-lhe: Senhor, havíeis-me colocado 5 talentos nas mãos. Eis aqui 5 outros que ganhei. Seu senhor lhe respondeu: Bom e fiel servidor, porque fostes fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso Senhor. Aquele que havia recebido 2 talentos, veio logo apresentar-se a ele, dizendo-lhe: Senhor, havíeis-me colocado 2 talentos nas mãos. Eis aqui 2 outros que ganhei. Seu senhor lhe respondeu: Bom e fiel servidor, porque fostes fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso Senhor. Aquele que não havia recebido senão 1 talento, veio em seguida e lhe disse: Senhor, sei que sois um homem duro, que ceifais onde não haveis semeado e colheis onde nada haveis empregado. Por isso, como eu o temia, escondi vosso talento na terra. Ei-lo, restituo o que é vosso. Mas seu senhor lhe respondeu: Servidor mau e preguiçoso, sabíeis que ceifo onde não semeei e que colho onde nada empreguei. Devíeis, pois, colocar meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, no meu retorno, eu retirasse com juro o que era meu.
Que se lhe tire, pois, o talento que tem e deem-no àquele que tem 10 talentos. Porquanto dar-se-á a todos aqueles que já têm, e eles serão cumulados de bens. Mas, para aquele que não tem, tirar-se-lhe-á, mesmo que pareça ter. E que se lance esse servidor inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choros e ranger de dentes. Essa passagem também pode ser encontrada em São Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30. Então, o que comentar dessa pequena, mas potente passagem dos talentos, né? A gente percebe que cada servidor recebeu uma quantidade diferente. E assim acontece conosco aqui quando encarnamos na Terra, de acordo com a nossa evolução espiritual. Cada um tem uma jornada de aprendizados, de falhas, né, que precisam ser corrigidas. E no decorrer dessa nossa evolução, nós ganhamos os talentos conforme o nosso merecimento, conforme a nossa evolução. Mas o que seriam esses talentos? Seriam moedas? Seriam dinheiro? Não. Seria a nossa saúde, seria o nosso conhecimento. Então, o que fica dessa mensagem é que esses talentos que nós recebemos nos foram emprestados, eles não nos pertencem. Então, enquanto estamos aqui na nossa passagem, devemos multiplicar esses talentos. De que maneira? Por exemplo, se eu vim aqui com bastante saúde, sou sã, né? Não estou enferma, eu devo empregar essa minha saúde de modo a ajudar aos outros. De que maneira? Me doando, fazendo serviços voluntários, tendo a empatia de ouvir o irmão, tendo paciência também. Então são pequenas coisas, não está nada atrelado a grandes fortunas, a dinheiro. Isso são bens materiais. E nós devemos empregar os talentos, que são bens espirituais, de modo a multiplicá-los. Então, devemos nos colocar sempre a serviço do nosso irmão. E por que aquele que recebeu um só talento foi castigado? Percebamos que ele agiu de modo egoísta, individual. Ele tinha um talento, porém ele não colocou ali a serviço de sua comunidade. Ele deixou para si. E deixando para si, aquele talento obviamente não prosperou, não se multiplicou, não teve a oportunidade, na verdade, de se multiplicar. E quando não se multiplica, isso quer dizer que nós estamos muito voltados ao individualismo, que não é o sentido da vida, né? Nós devemos sempre estar compartilhando e multiplicando, seja amor, seja solidariedade, fraternidade, enfim, vários são os talentos que nós podemos aí, entre aspas, acumular no sentido de multiplicar. Então, o que fica da mensagem do nosso Evangelho de hoje é esse convite, para que deixemos de lado o narcisismo, ou seja, esse olhar individualizado e egoísta, egocêntrico, e que possamos ampliar esse olhar de modo coletivo, para conseguir abranger mais e mais pessoas, não tendo como meta ser reconhecido, ser agraciado, não isso, mas sim multiplicar, que possamos ser instrumentos de multiplicação do amor, da justiça, da solidariedade, da fraternidade, que possamos sempre, em todo e qualquer canto que nos encontrarmos, semear não apenas a palavra do Senhor, mas também os bons sentimentos, os bons comportamentos, porque sabemos que mais
do que a palavra que empregamos, o nosso exemplo, ele acaba atingindo de uma forma muito maior. Então, que as nossas ações possam atuar de modo a se coadunar com os ensinamentos do Cristo e que assim possamos compartilhar, que possamos ampliar essa rede de amor e de solidariedade. Então, sejamos bons semeadores, sejamos multiplicadores disso tudo que nos foi emprestado. Tá certo? Então é isso, gente. Um beijo e semeemos e espalhemos o amor e a fraternidade. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Isso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua própria história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua própria história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Boa noite, caros irmãos, caras irmãs, que Deus te dê a tua paz. E dando continuidade à nossa hora da prece do dia de hoje ficamos responsáveis pelo Livro dos Espíritos, nas questões 667 e 668. Questões essas que vêm trazer sobre o politeísmo. O que seria, qual a influência do Espiritismo no politeísmo.
E como é importante, antes da gente começar a falar sobre o tema, como é importante a gente saber que dentro do Livro dos Espíritos estão diversas temáticas importantíssimas para que possamos compreender também a história da humanidade, como a humanidade se deu, diversas outras questões que são importantes para o nosso crescimento e desenvolvimento moral e espiritual. Por isso que é sempre importante a gente estar em contato com a leitura das questões do Livro dos Espíritos. E a gente sabe que além a gente tem que ler diversas vezes, a gente lê uma vez, lê outra, para a gente ir tentando compreender. E hoje o nosso tema é sobre politeísmo. Não sei se vocês já ouviram falar, se alguém teve curiosidade de saber sobre o politeísmo, que é a ideia da existência de vários deuses. Não sei se vocês se recordam, tem Deus do trovão, Deus do vento e diversos deuses, Atena, Afrodite, que são deuses que existiram, que as pessoas acreditavam antigamente. Essa ideia era muito fixa antigamente na Grécia, naqueles países onde era mais forte a ideia do politeísmo. Então é justamente isso, a crença em vários deuses. E aí justamente Kardec perfeitamente vem nos trazer a questão que é muito importante a gente refletir sobre, né? Que esse politeísmo é uma ideia que já passou, né? Na maioria da humanidade hoje não se cultua mais a ideia do politeísmo. Então a ideia é bem mais antiga, né? Na Grécia Antiga se tinha muito, no Egito tinha muito essa ideia. E hoje isso já foi avançando. Então foi lá nos primórdios, né, da humanidade que se tinha essa ideia, até pela fragilidade do homem. É justamente isso que Kardec vem perguntar, né? Qual a razão, o porquê que as pessoas acreditavam, tinham essa ideia em vários deuses? E Kardec vem dizer, mesmo sendo falsa a ideia da existência de vários deuses, né? Ele diz que a crença politeísta é uma das mais antigas e espalhadas. E ele pergunta por qual razão que essa ideia do politeísmo foi tão espalhada e é muito antiga, né? A mais antiga. Mas é tanto hoje que a humanidade avançou, né? Por que dessa ideia? E aí os espíritos vêm responder de forma bem clara e simples que a ideia de um Deus único não poderia existir no homem senão como resultado de desenvolvimento de suas ideias. Então o que foi isso? Os homens, pela sua fragilidade naquele momento, pelas dificuldades que enfrentavam e naquele período, por ainda estarem naquela infância espiritual, eles não tinham condições de fixar uma ideia de um Deus único, de acreditar num único Deus que pudesse ajudar, auxiliar. Então, para isso, eles criavam vários deuses, dividiam. E como poderia um único Deus dar conta de tudo, né? Muitas vezes a gente ainda se pergunta, né, de muitas coisas que acontecem na nossa vida. Então imagine eles ainda na ideia primitiva, foi muito antiga essa ideia, já foi muito difundida, mas muito já passada, e aí eles não tinham essa fortaleza, né, de acreditar num único Deus, não tinham essa força de acreditar num só Deus. Então eles viam ali próximo, rodeados de perigos que aconteciam constantemente com eles. Então eles fizeram o quê? Denominaram um Deus para cada situação. E é isso que os espíritos vêm falar. Que isso é processo da evolução, da criação de da evolução, né, do espírito moral, da nossa evolução moral. Então por isso que essa ideia era muito difundida nos povos primitivos, que tinham isso como fato, como realidade, para difundir a ideia de Deus, de que existiam vários deuses e que um só, falando na nossa linguagem,
não daria conta de proteger todos os males que aconteciam aqui na Terra, né? E por isso que cada um deles era representado por uma força, né? A força do trovão. Então ele não poderia ter várias forças, né? Então não poderia existir um único Deus que pudesse tomar conta de tudo aquilo que estava acontecendo. E por isso dessa ideia ser primitiva, e por isso dessa ideia da existência de cada Deus. Então, imagine se aconteciam coisas, diversas coisas ruins, algumas ligadas a uma determinada situação, outra ligada a outras situações. Então não poderia um só Deus estar protegendo tudo isso. E por isso veio a criação, a essa ideia desse politeísmo, da crença em vários deuses, que crenças essas que hoje já é pouco difundida, e a existência dela num planeta já é bem pequena, bem menor do que antes era. Então hoje parece que em algumas regiões africanas ainda se cultuam vários deuses, e também no Oriente alguns países eles cultuam essa ideia, mas vejam que já é bem menor do que foi antigamente. E Kardec, novamente, ele vem trazer uma pergunta que é muito curiosa para a gente. E curiosa também vem instigar, né, a doutrina. Né? Ele pergunta: tendo se produzido em todos os tempos e sendo conhecido desde as primeiras idades do mundo, não haverão os fenômenos espíritas contribuído para a difusão da crença na pluralidade dos deuses? Então, ora, causa até estranhamento a primeira vez que a gente se depara com essa questão. Por isso que eu fiz questão, por isso que eu quis ler essa questão, né? Então, a gente se depara com será que a doutrina espírita, com essa ideia, não foi difundir vários deuses? Aí vocês perguntam, mas a doutrina espírita, o que é que tem a ver? Né? Por que da doutrina espírita, se a gente acredita no único Deus? Inclusive, é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. E vejam que interessante a resposta dos espíritos. Eles falam, com relação à questão de Kardec, dessa pluralidade, se o espiritismo não ajudou, não contribuiu para essa difusão ainda mais da pluralidade dos deuses, dessa ideia politeísta. E os espíritos vêm responder, sem dúvida, porquanto, chamando Deus, com letra minúscula, esse Deus escrito aqui, a tudo o que era sobre-humano. Então, tudo que era além do que a gente estava vivenciando, considerava-se como Deus. Os homens tinham por deuses os espíritos. Daí veio que, quando um homem, pelas suas ações, pelo seu gênio, ou por um poder oculto que o vulgo não lograva compreender, se distinguia dos demais, faziam dele um Deus, de novo com letra minúscula, e, por sua morte, lhe rendiam culto. Então, vejam que os fenômenos espíritas que aconteciam na época, e a gente sabe que naquela época tinham videntes, né? E a ideia dos médios, e contribuiu sim para essa ideia da existência de vários deuses. Mas não é só esse Deus do trovão, mas que os espíritos na comunicação eram tidos como deuses. Então, até por um período, a mediunidade ela começou a ser explorada, inclusive financeiramente por alguns. Porque queriam dos espíritos as respostas. Queriam as respostas para suas vidas. Queriam a resposta do que ia acontecer. Então eles tinham a ideia de que esses espíritos que vinham se comunicar através dos médiuns, eles eram os deuses, né? Eram o Deus. Então por isso que Kardec, inteligentemente, ele vem perguntar, né? Então, será que essa comunicação dos espíritos, será que a mensagem que os espíritos vieram passar, essas mensagens que os espíritos passavam, até porque, gente, é importante a gente perceber que o espiritismo ele não surgiu só em Kardec. Né? A mediunidade não surgiu só na época de Kardec. Não, a mediunidade já é muito antiga.
Então, será que essa mediunidade não auxiliou, né, não ajudou nessa ideia? Então, ainda os homens imperfeitos que são, tinham essa ideia de que a comunicação, do que os espíritos vinham trazer, era uma ideia de que era Deus que estava se comunicando. E aí, como não tinha só um, tinham vários, se manifestavam através de vários médiuns, de várias pessoas, tinha essa ideia de que os deuses eram os espíritos. Então, por isso que Kardec tão inteligentemente pergunta isso, porque como a mediunidade, como os conhecimentos espíritas não é recente, já é muito antigo, se essa ideia não difundiu. E os espíritos vêm falar que sim, né? Porque a gente tem isso como... eles tinham como a certeza de que as respostas que eles conseguiam através da mediunidade eram as respostas dos deuses, né? Então eram vários deuses. Então é uma ideia falsa que existia e que era se manifestada através dos médiuns de que existiam vários deuses. Mas a gente sabe que Deus, hoje, na maioria das crenças e principalmente na doutrina espírita, é só um, é um único Deus. E como pergunta Kardec inteligentemente na primeira questão de O Livro dos Espíritos, ele não pergunta quem é Deus, mas ele pergunta o que é Deus, que é essa inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas do planeta, do mundo, né? Então a gente já tem essa ideia de que a gente não precisa de vários deuses. E a gente também tem o conhecimento de que os espíritos que se manifestam através dos médiuns não são deuses, né? E a gente tem respostas de espíritos superiores, mas que Deus é só um. Então é uma ideia antiga que a gente avançou ao longo da humanidade. É importante a gente saber que a humanidade está sempre avançando. Às vezes a gente perde as esperanças acreditando que o mundo está ficando pior. Não, o mundo está melhorando, está avançando, e vê que a gente vai evoluindo, né? Então essa ideia do politeísmo, hoje que não é mais tão forte, faz parte do caminhar, do progresso, do adiantamento da humanidade como um todo. Uma excelente noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com cada um de nós. Espírito que aqui
noite, meus irmãos. Após esse momento radiante de luz em que nos encontramos, que é a hora da prece, vamos com o coração cheio de gratidão e de amor ao Cristo, nos dirigir como se fôssemos para dentro da sala do passe, do Cefa. E vamos mentalizar a imagem do Cristo, de braços abertos, nos acolhendo, nos dando força, fé e coragem para seguirmos em frente. Que todos nós possamos levar essa imagem do Cristo durante toda a semana nos nossos corações e na nossa mente. E que no próximo domingo possamos estar todos aqui como pessoas muito melhores do que este domingo. Porque a nossa cura, meus irmãos, depende unicamente de nós. E um dos meios para nos curarmos é a nossa reforma. É fazendo o bem, é fazendo a caridade, é nos tornarmos pessoas melhores. É isso que nos cura. É sermos do bem, trabalhar pelo próximo, ajudar, amparar e socorrer quem precisa. Então vamos ser gratos a esse momento, vamos agradecer a Deus, vamos receber de mente e coração essas energias curadoras e salutares que serão derramadas sobre todos nós e que toda essa energia possa ser distribuída por todo o nosso ser e que traga, quem sabe, até a cura para alguma enfermidade que tenhamos, se nós merecermos. Porém, meus irmãos, a nossa cura está na nossa reforma, em procurarmos ser melhor a cada dia, com nossos pensamentos no bem e no amor. Que Deus abençoe a todos vocês e tenham uma linda semana, que assim seja. Também distribua essa energia e esse amor a quem encontrar pelo caminho para aliviar dores dos nossos irmãos, ok? Que Deus abençoe a todos vocês, que assim seja e boa noite, minhas irmãs.